Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre programação orientada a objetos. E para a aula de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre o conceito de herança. Herança simplesmente permite que uma classe herde atributos e métodos de outras. O Java, ele dispõe de ferramentas muito importantes para que possamos utilizar o paradigma orientado a objeto, como as interfaces e classes abstratas. Professor, o que seria uma interface? Bem, uma interface ela pode ser entendida como uma classe contrato, ou seja, ela vai dizer o que deve ser feito, mas não vai dizer como deve ser feito. E isso significa que a classe contrato ela apenas vai dizer o nome, os parâmetros e o retorno do método. Porém, a implementação desse parâmetro vai caber à classe que vai implementar a interface, certo? Por favor, não confundir interface, que é um tipo de classe do Java, com interface de usuário, que é a interface gráfica do sistema que você irá construir. Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui a classe animal. Pronto. Já apaguei a classe animal. Opa, deixa eu desfazer e deixar apenas os métodos get e set. Tá? Pronto, agora nós temos uma classe aqui que ela possui seus atributos privados, porém com acesso e manipulação públicos. Tá? Percebam que aqui já deu erro porque eu apaguei o método dormir. Então vamos lá. Pessoal, vamos criar uma interface que vai ficar responsável pelos métodos que vamos utilizar na classe animal. Então vamos criar aqui, ó, new Java Interface, e para isto eu vou chamar animal interface. Animal interface. Por quê, professor? Porque significa que nesta interface aqui eu vou estar criando a classe contrato, que é a interface, para a classe animal, tá? Professor, eu preciso criar primeiro uma interface ou uma classe? Dependendo do seu projeto e do quão ele vai crescer, o ideal é você criar uma interface. Por quê? Porque você vai estar ciente daquilo que você quer fazer, tá? Então vamos lá. Finish. Vou apagar esses comentários. Percebam que nós temos aqui a classe do tipo interface, tá? Então vamos lá. Vou chamar de classe, mas eu vou chamar de interface, só para facilitar. Como é que nós podemos criar um método? Eu vou criar um método void chamado o animal ali dorme. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Professor, ué, por que não está aparecendo aí as duas chaves, uma para abrir, uma para fechar? É porque a interface ela não vai trabalhar com o código implementado. Ah, professor, mas posso trabalhar com alguma implementação padrão? Você pode, eu vou mostrar aqui já já. Então, aqui o animal ele vai dormir, ok? Então vamos lá. Como eu havia falado, eu vou mostrar uma forma padrão de você definir métodos dentro da interface, tá? Default void print abre e fecha chaves. Agora eu posso implementar system.out.println, tá? Vou chamar aqui, ó, escrever o seguinte para ele imprimir. Esta é uma impressão via interface. Ou seja, opa, essa é uma impressão padrão, vamos lá, que é definida pela interface, tá? Deixar aqui organizadinho. Void dorme, ou seja, esse método não vai retornar nada, ele não vai ter nada como parâmetro e o nome dele é dorme.
ponto e vírgula. Aqui é um método padrão, default, void, que não vai retornar nada, com o nome print, não tem parâmetros, e apenas a execução dele aqui. Vamos salvar? Tá, professor. Criamos nossa interface, já sabemos o que o sistema vai fazer. Agora, como nós podemos utilizar isso? Uma interface, para ela ser utilizada, é necessário que ela seja implementada. Para isto, o Java tem uma palavrinha reservada para tratar da implementação da interface, chamada implements. Então, vamos lá. Public class animal. Depois do nome da classe, você vai colocar a classe que esta aqui, ó, a interface que essa classe aqui vai implementar. Implements animal interface. Pronto. Percebam que esta classe aqui, animal, ela está implementando a interface animal interface. O que isso quer dizer, professor? Que esta classe aqui tomou como responsabilidade a implementação desses dois métodos aqui, tá? A princípio, só desse. Esse aqui, a implementação dele é opcional porque ele já tem uma construção default, que é padrão. Então, ele está reclamando aqui do seguinte: ele precisa que sejam implementados todos os métodos abstratos. Métodos abstratos são esses métodos aqui. Então, vamos lá. Clicar aqui na lâmpada, implemente Abstract Methods. Vou selecionar, ó. Primeiro, ele já me dá aqui a opção inicial de apenas implementar o método dorme, mas eu posso implementar também o método print. Neste caso, vou implementar apenas o método dorme. Pronto. Apagar isso aqui. Tá. O que é que acontece? O Java, para você desenvolver um método criado numa interface, você precisa de uma anotação chamada override, ou seja, você vai implementar sobrescrevendo, tá, o método dorme. É a mesma coisa que você dizer a classe animal, que ela está fazendo o seguinte, ó, a classe animal ela está implementando o método dorme, porém do jeito dela, tá? Por padrão, quando você faz uma sobrescrita, o NetBeans ele dá a opção de lançar este tipo de exceção, tá? Throw, new e um supported operation exception, não suportado ainda, ou seja, ele vai avisar, vai lançar uma exceção e vai informar que este método aqui não foi implementado, mas eu vou implementar ele agora, então não vai ter problema de lançar essa exceção, tá? System.out.println, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, vou colocar aqui aspas duplas e zzz, que é para dizer que o animal está dormindo, beleza? Ctrl S e agora vou executar. Pessoal, olha só, se eu implementei este método aqui, que pertence a essa interface, ó, o método dorme, ele pertence a animal interface, significa que esse método está disponível para minha classe animal, ou seja, minha classe animal pode usar esse método aqui. Ela está implementando o método contratado, digamos assim, da classe ou da interface animal interface. Então, este método é ela que está implementando, então ela pode utilizar. Vou salvar e percebam que quando eu chamar aqui, ó, animal, ponto, ele já chama um método dorme. Ó, agora eu vou executar. Olha aqui o nosso método dorme funcionando do jeito. Professor, eu estou com uma dúvida. O senhor implementou ainda agora um método print. É possível a gente implementar ele do nosso jeito? É possível. Vamos lá. Vamos anotar com o override. Override. Opa, faltou o E. Public void print, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Lembrando que para essa anotação aqui ser aceita, o corpo do método ele deve ser
igual, o corpo do método, perdão, a estrutura dele deve ser igual a que está escrito aqui, independente da visibilidade, no caso que aqui é public, mas o método aqui, pessoal, ele está dentro também de uma implementação um pouco mais flexível, tá? Você pode colocar o método public aqui na classe que você está implementando, tá? Pode só colocar private? Vamos tentar. Private. Não dá, porque a sobrescrita ela é pública, tá? Então vamos lá. Size tem out, println, Ctrl V, vou colocar aqui assim, impressão modificada, Ctrl S. Vamos chamar aqui, ó, vamos chamar aqui o método animal.print. Vamos imprimir. Impressão modificada, tá bem aqui. Ou seja, nossa herança foi realizada com sucesso. Primeiro nós criamos uma interface, dizemos o que é que essa interface ela vai ter como métodos, tá? Essa aqui são os métodos que a nossa animal interface possui. O animal ele dorme e aqui um método print, tá? Seguido, nós viemos aqui na classe animal e usamos ela para implementar animal interface, ou seja, é como se a classe animal estivesse assinando o contrato com a animal interface para implementar os métodos dela do jeito dela, entendeu? Então, aqui é uma implementação que a classe animal faz sobre o método que está presente e definido em animal interface, tá? Isto é um dos princípios de orientação a objetos chamado herança. Facilita bastante a vida do desenvolvedor. Professor, quantos métodos eu posso colocar na minha interface? De 0 a 1 milhão, pessoal. Vocês podem colocar. O cuidado é que vocês saibam criar as interfaces de acordo com o contexto. O contexto aqui é um contexto de animal, então criamos apenas os métodos que o animal ele pode fazer. Claro que o método print aqui é algo que eu criei apenas para demonstrar os métodos padrão que podemos criar nas interfaces, ok? Vejo vocês na próxima aula de mais conteúdo sobre programação orientada a objeto.